como anda o seu evangelismo? Eu espero que as suas respostas sejam aquelas mais comuns, né? Quando a gente olha para a Bíblia e vê o serviço cristão voltado ao desempenho evangelístico, eles estavam voando nesse aspecto. Mas quando nós nos deparamos com esse tema, como quais ferramentas, quais métodos vamos utilizar para evangelizarmos, surge muitas ferramentas, né? Muitas ideias, e corremos vários riscos. Hoje, eu, Egon, da Igreja de Cristo aqui em Serra Talhada, Pernambuco, vou trocar uma ideia contigo sobre construindo boas ferramentas para um evangelismo, tá certo? Pois bem, meus irmãos, gostaria que você abrisse a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22 e 23, que diz assim: Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me para ganhar todos para o evangelho, para que de alguma forma salve alguns. Versículo 23. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. O apóstolo Paulo, ele trouxe com muita clareza e com muita transparência, uma ferramenta fantástica, meus irmãos, que podemos usar para ganhar pessoas para Cristo, tá certo? O evangelho precisa de métodos. E aí a gente precisa falar dois pontos importantes do que o apóstolo Paulo não estava falando. Primeiro, meus irmãos, o apóstolo Paulo não estava falando de nós copiarmos alguma coisa. Não. Ele estava falando para nós, para a igreja hoje, para nós copiarmos algumas ideias que normalmente se vê por aí. Não, ele estava falando de flexibilidade. Não é que você tem que fazer só isso, ou simplesmente você tem que fazer não isso, mas isto aqui. Na verdade, irmãos, o apóstolo Paulo, ele se fazia de fraco, não como uma ideia mundana de ser falso, mas com uma ideia cristã de salvar vidas. Então, a ideia não é este método ou aquele método. A ideia é este método e aquele método. Vamos tratar mais para ficar claro sobre o assunto. Um homem chamado Elibaldi, no século XIX, dizia: o método de Deus é o homem. Deus usa o ser humano para salvar outros. Essa era a ideia. Hoje eu vou tratar sobre o método principal que Deus utiliza para salvar pessoas. Fique aqui comigo que hoje nós vamos falar sobre como Jesus lidava com o evangelismo, como a igreja primitiva fazia no primeiro século. Então, nós já vimos que o apóstolo Paulo aqui, ele flexibilizava, ele agia de acordo com a pessoa e de acordo com a ocasião. Ele chega num lugar e diz: aqui está, esse altar para o Deus desconhecido, é sobre este que eu vim falar. Bem, antes de entrar nesses pontos e de maneira muito pontual falar com vocês sobre como utilizar as ferramentas que nós temos na Bíblia para salvar pessoas, para levar o evangelho, eu quero falar dos dois perigos que temos e temos que tomar muito cuidado. O primeiro é de mudar a mensagem. Veja, você não precisa pregar o evangelho a todo custo. O evangelho não pode ser uma estratégia sua para que você mude a razão de Jesus para salvar pessoas. Existe uma direção, existe uma técnica, existe a mensagem que Jesus queria trazer para nós, que ela não pode ser mudada. E a gente precisa respeitar isso. Em segundo lugar, nós precisamos tomar cuidado de pegar esse evangelho e engessá-lo. Às vezes a gente engessa um método, pensando que o método é mais importante do que a mensagem. E se você utiliza o método da rádio, tudo bem. Se você utiliza o método interpessoal, tudo bem. Aqui não vamos falar sobre qual é simplesmente um método para eliminação de outro método. Não, isso não existe. Você precisa usar este método
e aquele método também. Tomado esses cuidados, Jesus ensinou vários métodos de acordo com as circunstâncias e de acordo com as pessoas. Então, vamos ver. Nós não podemos relativizar a mensagem, nem podemos sacrificar os métodos. Nós podemos usar as duas coisas para salvar pessoas. Veja Jesus, olhe Jesus, o método que ele utilizava. Jesus com Nicodemos. Jesus estava diante de um teólogo, de um mestre de Israel, de um fariseu, de um membro do Sinédrio, alguém muito importante na época. E Jesus foi direto ao assunto. Se você não nascer de novo, você não tem a vida eterna. Já com um paralítico de Betesda, ele teve uma outra conduta. Ele perguntou, tu queres ser curado? Para um, ele foi direto. Para outro, você quer ser curado? Imagina se Jesus chega para o paralítico de Betesda e diz, quem não nascer de novo. O camarada diz, eu não quero nascer de novo. Não, meu amigo. Eu já sofri demais aqui. Olha a minha trajetória. São 38 anos de sofrimento. São 38 anos de espera e nada acontece. Jesus, ele age para evangelizar pessoas de acordo com o cenário, com a circunstância e de acordo com as pessoas. Se não vejamos, o método era pertinente para as ocasiões e para as pessoas. Olha com Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, eu quero estar contigo. Ninguém queria estar com Zaqueu. Aliás, quem estava com Zaqueu estava lá para ser abusado de alguma forma financeira. Zaqueu não era bem quisto, mas Jesus o queria. Zaqueu não era desejado, mas Jesus o desejava estar com ele. Você está entendendo, Miguel? Jesus não queria simplesmente usar um método, uma receita. Ele tinha várias receitas contigo. Ele lhe alcançou de uma forma, comigo provavelmente foi diferente. Por que então nós engessamos tantos os métodos? Por que, irmãos, se você fosse me responder como anda o evangelismo na sua igreja, você diria, está fraco demais. Será que você não está engessando os métodos? Será que você não está tratando as pessoas com a mesma receita de bolo? Quer ver? Quer ver? Se você me chamar para a sua casa, Miguel, eu vou para a sua casa e for na hora do jantar, excelente, cara. Eu fui para Fortaleza, acho que você é de Fortaleza pelo sotaque, do Ceará, né? E, cara, o que eu comi aí em Fortaleza foi fantástico, foi uma delícia, né? Aqui no Nordeste, a comida do Nordeste é muito boa. E eu fui para Minas Gerais, para pregar num evento lá em Minas Gerais. Mano. Eu cheguei na casa do irmão, uma bênção, cara, uma bênção. Mas tinha um arroz lá, que tinha uma galinha lá branca, cara. Que eu disse, nossa, vai cozinhar que horas essa galinha, irmão? Eu disse, não, já está cozida. Inclusive, a gente cozinhou aqui num negócio que era meio baboso, assim, um negócio, uma delícia, né? Para eles, assim, mas não encaixava muito com o que eu gostava, cara. O método culinário que ele utilizou para me conquistar, entre aspas, não foi o ideal para mim. Mas imagina se eu convido um irmão de Minas Gerais e o banquete é este, eu conquisto, irmão. Então eu preciso ter uma coisa que Jesus tinha, rapó. Eu vou usar essa palavra que tem sido utilizado muito ultimamente. Jesus tinha um rapó. Jesus entrava no ambiente e fazia a leitura do ambiente. Veja, eu vou dar um exemplo que não é muito bom e normalmente acontece muito nas congregações da Igreja de Cristo. Veja, eu conheço muitas igrejas de Cristo e não quero citar o nome, mas se encaixa com você, reflita sobre isso. Fui pregar em um evento da igreja e tivemos alguns momentos de ciclos assim, né? Vamos conversar em particular. Então, era 10 a 5 pessoas em cada ciclo, Miguel. E na conversa, tinha vários tipos de pessoas, né? Inclusive, tinha uma mulher lá tatuada, né? Com tatuagens assim nela. E o irmão, obviamente, querendo
incentivá-la para Jesus, salvá-la, levá-la para Cristo, batizá-la, disse assim: você sabia que você é templo do Espírito Santo? E como templo do Espírito Santo, você não pode pichar as paredes do templo. A mulher pegou um casaquinho emprestado e botou em cima. Eu sei, a intenção muitas vezes é salvar, mas essa ferramenta mais afasta do que atrai. E Jesus tinha rapó. Jesus entrava no ambiente e sabia fazer a leitura de quem ele estava falando e do ambiente o qual ele estava incluído. Se não, vejamos, Jesus, ele cria pontes. Olha, Jesus e a mulher de Samaria, a samaritana. Ninguém queria estar com a samaritana. Por que Jesus gostaria de estar com ela? Porque Jesus criava pontes. E qual foi a conversa? Olha, eu não quero só falar com você. Eu preciso de você. Estou com sede. Dá-me água. Que susto! Que isso? Eu vejo a mulher olhando para trás e dizendo: ele está falando com alguém? Tem alguém aqui que eu não vejo? E ele vê. Quem é esse camarada? Primeiro eu percebo que ele é judeu. Ei, mestre, que situação é essa? Você fala comigo, eu sou samaritano, você é judeu? Você está de brincadeira? Você está querendo curtir comigo? Não, filho. Eu só tenho sede. Me ajude. Olha Jesus criando pontes. Olha Jesus criando o rapó. Olha Jesus dizendo: não, filho, eu não estou aqui para fazer o que normalmente se fazem. Condenar você, apontar você, destruir você, botar o dedo na ferida, porque parece que colocar o dedo na ferida é o caminho da cura. Para Jesus, não. Para Jesus era criar uma ponte para que essa pessoa possa vir até ele. Rapó. Primeira ferramenta que você pode colocar no seu evangelismo é o rapó. Entenda com quem você está falando. Não existe uma receita pronta. Você prega Jesus de várias formas para várias pessoas diferentes. E você pode fazer isso todos os dias. Jesus criava pontes. Quando Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu quero fazer de você, eu vou fazer de você um pescador de homens. Você precisa definir o que Jesus estava falando aqui. Vamos pensar junto o que é um pescador. Tem aquele pescador que pesca só por lazer, né? Você já pescou por lazer? Você joga lá a tarrafa ou joga lá a sua isca, fica lá horas, né? E aí você conversa, quem gosta de tomar um refresco, tá tomando um refresco, comendo alguma coisa, mas fica horas lá. Não tá nem aí se o tempo vai passar, se não vai, porque você tá ali por lazer. O pescador que tá lá de maneira profissional, não. Ele sabe a isca que joga. Ele sabe aonde joga. Ele sabe até onde a profundidade pode ir para alcançar o peixe que ele quer alcançar. Mesma coisa Jesus estava fazendo com Pedro. Você será um pescador, Pedro, mas um pescador profissional. Um pescador onde você vai saber a hora de pescar, quando pescar e como vai fazer essa pesca. Primeira coisa que nós precisamos aprender: Jesus criava rapó. Ele entendia muito bem nisso. Quando eu olho para a igreja primitiva e vejo a igreja primitiva utilizando os métodos para evangelizar, eu gostaria de efetivamente falar de três aqui. São três palavras gregas que, na prática, ou você atrapalha na hora do evangelismo, ou você utiliza de maneira mas muito poderosa e profissional. Primeira palavra era koinonia. Segunda palavra, diaconia. E a terceira palavra, kiregina. Acho que a pronúncia é essa. Kerigna, isso mesmo. A primeira palavra que falei para vocês, koinonia, fala de comunhão, irmãos. A comunhão é uma ferramenta poderosa para o evangelismo. Você quer ver? Você quer ver? Chama alguém, chama teu vizinho. Se você mora num prédio, faz um bolo, leva para alguns dos teus vizinhos e diz: olha, eu pensei em você.
Você faz isso umas 2 vezes, às vezes uma. Você gera uma coisa que é a reciprocidade. A pessoa que está recebendo o teu bolo diz, nossa, eu preciso retribuir isso para ela. Eu preciso fazer isso para ela, cara. Eu preciso fazer alguma coisa à altura do que ela fez para mim. Nossa, é bolo de chocolate. Eu amo bolo de chocolate. Você trouxe para mim por quê? Não só para dizer, eu estou morando aqui, vizinho. E aí, se você tem grupo de casa, você é na quinta ou na quarta-feira, dia desses, de maneira despretensiosa, você vai lá na casa dessa pessoa e bate, ó. Olha, amanhã, lá em casa, a gente vai ter um momento para falar sobre Jesus. Que tal você ir? Ah, não, cara, fica tranquilo que não é nada, não há pressão nenhuma para você ir, mas é um momento tão bom que eu pensei em você, né? Então você criou antes uma perspectiva onde a pessoa que recebeu o seu bolo, poxa, precisa com muita gratidão retribuir o que você fez. E aí vai. Quando olha para você naquela comunhão, e olha que não há só uma pessoa como você que é tão legal, que é tão descolada, que apesar de ser cristão, não é um cristão quadrado, mas um cristão cristão. E aí, na comunhão, as pessoas começam a dizer, nossa, eu quero isso para mim. Eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero vir mais. E aí vai perguntar a você, não se espante quando isso acontecer. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer para estar mais tempo com vocês? Qual o horário dos cultos? Não se espante quando isso acontecer. Agora, o contrário também é verdadeiro. Essa ferramenta, comunhão, ela pode atrapalhar demais. Quando a congregação tem donos, quando a congregação tem homens que vão além de Jesus e criam regras das quais eles mesmos são incapazes de conduzir na sua própria vida, quando na comunhão há um problema tão deletério, tão destruidor, até entre os membros, que muitas vezes os membros deixam de se congregar lá para se congregar em outra cidade, para que efetivamente haja uma comunhão plena, porque naquele lugar já não há. Me responda. Como a comunhão naquele lugar vai salvar uma vida? Vai evangelizar? Aí você olha para a igreja do primeiro século e vê a comunhão salvando pessoas. O ajuntamento salvando pessoas. Você vê os irmãos chamando a atenção de maneira positiva. Atos capítulo 1, capítulo 2. Começa o início da igreja, 3.000 pessoas são batizadas, porque naquela comunhão, Jesus era a única evidência. Jesus era a única evidência. A comunhão é uma ferramenta que você pode utilizar para salvar vidas, desde que Jesus seja a única evidência. Você pode saber mais do que eu da Bíblia. Você pode saber mais do que outra pessoa da Bíblia. Mas jamais, jamais isso salvará pessoas. Jamais. Porque podem ser só palavras lançadas ao vento. Porque quando olharem para a comunhão, nossa, que comunhão boa, que comunhão fantástica, eu quero estar. Ou podem olhar e dizer, nossa, eu quero estar aqui, não. Eu mal saí daqui, o irmão já está falando do outro, mas é de mim, né? O camarada viu minha tatuagem aqui, ó, tô com a minha tatuagem aqui. Poxa, eu vou ficar nesse lugar? Não vou, porque não me aceitam aqui, olha. Se eles souberem quem eu sou de verdade, vão me crucificar. Então, primeira coisa, koinonia, comunhão. A comunhão é uma ferramenta poderosa. Segunda coisa que a igreja do primeiro século utilizava de maneira muito poderosa era a diaconia, o serviço. O serviço. Irmãos, servir é uma ferramenta poderosa para salvar vidas, para levar o evangelho. Olha, quer ver? Quer ver? Eu estava nesses dias por aqui, conversando com um vizinho do prédio da igreja. E eu dizendo que eu morava em Caruaru. Caruaru é uma cidade do agreste pernambucano. E em dado momento, a gente precisou trocar o telhado do prédio. Desculpa, da minha casa.
Eu morava lá com os meus pais e tal. E nós não tínhamos dinheiro para trocar o telhado da casa de uma forma assim imediata, rápida. E nós, vocês não sabem, juntaram alguns irmãos e disseram, eu vou ajudar. Tinha um irmão de 120 quilos, cara, pendurado no telhado da minha casa, pregando os pregos lá, servindo. Eu fiquei em Pocahontas. Minha mãe ficou constrangida, nós não éramos cristãos ainda. Eu disse, mãe, agora? O que ele está fazendo por a gente? Serviço, irmãos. Serviço simplesmente por servir. Era assim que funcionava no primeiro século. Eu poderia dizer várias passagens aqui para você, que serviço salva. Aí alguém pode dizer, ser visto, Egon, é que não salva. Para com isso. Quem serve, obviamente, será visto. Mas quem serve com o intuito simplesmente de mostrar Jesus, só mostra Jesus. Terceira coisa. Kiretigna, eu acho que é assim a pronúncia. Para falar de proclamação. Você pode ter comunhão, você pode servir, mas se você não proclamar, se você não anunciar, se você não se colocar à disposição. Agora, você quem? Todos nós somos convidados ao ID. Eu fui convidado, você, minha irmã, que pensa que não consegue falar, foi convidada ao ID. Ah, Egon, mas eu não sei falar, faz o bolo. Mas, Egon, eu não sei pregar, vai bater o prego, vai servir. Faz a comunhão na sua casa e proclama, olha, vamos anunciar Jesus lá. Você não gostaria de participar, não? E chama um irmão que consegue falar um pouco mais de Jesus do que você e vai lá e diz, olha, cria essas pontes aqui, essas pessoas aqui, eu criei uma armadilha do bem para salvá-las. Então, vamos juntos. Então, olha, irmãos, de maneira muito sucinta, de maneira muito prática, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Como anda a comunhão? Como anda o serviço? E como anda a proclamação que você está fazendo? Ah, Egon, mas poderia melhorar. Por que nunca a gente ouve aquela resposta? Nossa, Egon, estou há 20 e pouco. Não, Egon, eu investia X, agora estou investindo Y, 2X. Egon, eu investia meu tempo para servir a Jesus e agora eu aumentei meu tempo, inclusive estou auxiliando na igreja, na limpeza, para que quando a gente tiver algumas reuniões aqui no prédio da igreja, a igreja esteja mais limpa. Egon, eu tenho aberto minha porta. A casa da minha família está sendo aberta para anunciar o evangelho. Eu gostaria que você refletisse que muitos de nós estamos levando o evangelho da forma que a gente quer levar o evangelho, da forma que o tempo que a gente tem demanda, não da forma que Jesus quer, não da forma que Jesus nos convidou. Por isso, irmãos, que muitas das nossas congregações ainda estão engateando nesse aspecto. Então, se você não fizer alguma coisa, se você não se levantar para melhorar a comunhão, para melhorar o serviço, para melhorar a proclamação, criando o rapport, criando essas experiências, dificilmente nós iremos crescer. Todavia, eu consigo ver uma geração se levantando, e geração essa que está disposta a tudo por Jesus. A tudo no sentido de anunciá-lo, a tudo no sentido de proclamá-lo, de servi-lo, de criar uma comunhão onde outras pessoas gostariam de participar. Eu consigo ver jovens anunciando o evangelho nas periferias. Eu consigo ver jovens, ao invés de dizendo, Egon, a melhor forma de pregar é o exemplo. Isso não substitui a proclamação. Isso não substitui a comunhão. Isso não substitui o serviço. Muitas vezes, esse fato de ser um bom exemplo é só uma desculpa para não colocar a mão na obra. Pare com isso, meu irmão. Eu consigo ver jovens e casamentos sendo restaurados quando você
se disponibilizar para proclamar Jesus. Eu consigo ver jovens voltando para a igreja quando você se proclamar, levantar para proclamar Jesus, para anunciar Jesus, não criticando as pessoas, não dizendo, olha, você sabia que se você morrer agora você vai para o inferno? As pessoas vão dizer, quem é você, cara? Cria um ambiente, põe um tempero nas tuas palavras, seja irresistível, como Jesus era. Sabe por que você está aqui? Porque alguém, de alguma forma, de forma profissional, foi um pescador de homens a seu respeito. Então, seja você também um pescador ou pescadora. Veja, você, mulher, tem um poder enorme. Eu conheço, queria que apresentar vocês, mas ela não está aqui. O nome dela é Cristina, Adriana Cristina, ela é minha sogra. Ela é uma evangelizadora fantástica, muito boa. Ela consegue pessoas para a igreja. Tem pessoas, as últimas pessoas que se batizaram aqui foi por causa dela, né? Por causa do serviço dela, da insistência boa dela. E eu me lembro de uma situação muito, assim, eu vou demorar para esquecer isso. Nós estávamos no fórum, na verdade, ela estava no fórum, tinha um homem e uma mulher lá, querendo se separar. Estavam lá para a audiência deles. E ela sentou entre eles e percebeu que eles iriam se divorciar. E ela começou a dizer, você sabia que Jesus pode restaurar o casamento de vocês? E começou a falar de Jesus, e começou a anunciar Jesus, e começou a proclamar Jesus. Eu não sei, cara, se esse casal voltou. Mas o que eu estou dizendo é, olha, o que me chamou a atenção, alguém decidiu proclamar. Só há pessoas que vão se converter a Jesus quando você falar. E se você não falar, talvez ela não conheça Jesus nunca. Talvez seja você a única Bíblia que alguém vai abrir para conhecer Jesus. E quando você fica no mais, o que é o mais? É com aquelas briguinhas que acontecem na igreja, que atrapalham a comunhão e o serviço. Quando você fica colocando o seu direito em relação ao sofrimento que você está passando, porque não é justo o que eu estou passando, falaram de mim, então não vou fazer. Você não entendeu. E bem, eu quero terminar contando uma história que me marcou e mudou a minha vida. Eu estava em casa, eu tinha mais ou menos 12 anos, e alguém bate na porta da minha casa. E eu vou lá abrir, né? Quando eu chego, era o meu vizinho, o nome dele era Evandro. Evandro. Ele disse, olha, é porque quarta-feira eu passei aqui e vi vocês se divertindo, e eu gostaria de dizer, rapaz, vocês são muito alegres, né? Então, olha, para compartilhar com vocês, eu trouxe um bolo. Ele trouxe um bolo de milho lá para casa. E aí trouxe um bolo. Na quinta-feira ele foi lá de novo. Eu disse, esse camarada aqui de novo, o que ele quer, né, mãe? Ele disse, olha, é porque sábado, eu esqueci de falar ontem, mas sábado vai ter uma comunhão, uma reunião ali, num prédio, num bairro tal. E eu pensei em vocês, porque vocês estão tão divertidos, né? Então, puxa, acho que vocês... O que vocês acham? E aí eu fui, né? Eu e minha mãe. Fazem 22 anos que eu estou indo para essa reunião. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele só deu continuidade àquilo que os nossos irmãos faziam no primeiro século. Comunhão, serviço e proclamação. Encontre o seu meio, que Jesus vai abençoar você e outras vidas. Fiquem na paz, meus irmãos.